Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h37. Olá, uma ótima manhã de sexta-feira para você, 25 de outubro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação da 103,7 dessa sexta-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Número de microempreendedores individuais cresce quase 80% desde 2019 em Goiás. Traficante é preso com droga avaliada em mais de R$1 milhão em Goiânia. Medicamento oral contra a dengue será testado em humanos no Brasil. Quadrilha do Pará, que veio praticar crimes em Goiás, é presa pela polícia. Prefeitura de São Paulo projeta quase R$2 bilhões de impacto econômico com o Grande Prêmio de Fórmula 1. Receita Federal liberou ontem a consulta a lote residual do imposto de renda. Circuito de Arte e Cultura Fazendo Rastro chega à cidade de Mineiros nesta segunda e terça-feira, dias 28 e 29. Não saia daí. Estamos começando a partir de agora mais uma edição do Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou o início da segunda fase de pesquisa em humanos para avaliar a eficácia de um medicamento oral contra a dengue. O ensaio clínico vai envolver 38 pacientes brasileiros em investimento de $700 mil, mais de R$3.900.000 da farmacêutica Novartis. A conclusão da fase está prevista para novembro de 2026. A autorização foi dada pela agência nesta segunda-feira. Caso o fármaco se mostre seguro e eficaz contra a doença, a intenção da companhia é registrá-lo e disponibilizá-lo no mercado brasileiro, é o que afirma a empresa. Para comprovar a segurança do medicamento, uma parte dos voluntários vai receber uma versão placebo, a outra a substância em fase de testes, ainda chamada tecnicamente de EYU 688. Os participantes das cidades como Brasília e Sorocaba e os pesquisadores não saberão quem está em cada grupo. Segundo o Ministério da Saúde, a dengue é endêmica e sazonal aqui no Brasil, ou seja, ocorre todos os anos e aumenta nos meses quentes e chuvosos. Nesse ano, a doença causou 5.674 mortes e 6 milhões de pessoas com suspeita de infecção no país, de acordo com o monitoramento feito pela saúde. E um dos alvos da operação que afastou 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira, o empresário Anderson de Oliveira Gonçalves, é um dos principais envolvidos nas suspeitas relacionadas à venda de decisões judiciais em gabinetes do STJ. Essas suspeitas estão sendo investigadas pela Polícia Federal em inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Conforme revelado pela revista Veja, Anderson era interlocutor do advogado de Mato Grosso, Roberto Zampieri, assassinado em dezembro do ano passado. As conversas que estavam no celular de Zampieri apontaram relações suspeitas do advogado com magistrados e fundamentaram o afastamento de 2 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Anderson era a conexão de Zampieri com tribunais de Brasília, segundo as investigações, e negociava decisões em gabinetes do STJ. Na investigação sobre o TJ do Mato Grosso do Sul, o empresário é relacionado a suspeitas sobre o desembargador Marcos José de Brito Rodrigues. Segundo dados obtidos pela Polícia Federal na nuvem do celular do magistrado, o desembargador trocava mensagens ao menos desde 2018 com o empresário, demonstrando que possuem contato atual e aparentemente muito próximo. O Ministério da Saúde admite desabastecimento da vacina contra a Covid. A matéria você confere com o Fabio Lautran.
Unidades de saúde estão desabastecidas de vacinas contra a Covid, é o que admitiu o Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, o desabastecimento é momentâneo nos estoques do imunizante no Sistema Único de Saúde neste mês. E isso ocorreu devido ao vencimento dos lotes. Mas o Ministério nega que o cenário seja de ausência generalizada da vacina. Faltou imunizante no período de 16 a 22 de outubro, segundo a pasta, que destacou em nota que 1.200.000 doses já começaram a ser distribuídas aos estados. A Confederação Nacional de Municípios fez um alerta sobre a falta de vacinas desde o início de setembro. Uma pesquisa da entidade revelou que a falta de insumos para vacinação era registrada por 6 em cada 10 cidades, entre o total de 2.415 municípios brasileiros. O levantamento da Confederação revela que em 64,7% das cidades faltam imunizantes em geral, principalmente para as crianças. O principal é o varicela contra a catapora. Em segundo lugar, vem o da Covid-19. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43. Em Goiás, o número de microempreendedores individuais cresceu quase 80% em 5 anos. As informações é do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Apesar do crescimento significativo, quem decide abrir um negócio ainda enfrenta muitos desafios. Um dos principais obstáculos é a dificuldade de acesso a crédito, que pode ser um verdadeiro gargalo para pequenos empreendedores. Recentemente, uma nova lei do governo federal surgiu com a proposta de facilitar a vida dos pequenos negócios. Essa legislação traz diversos mecanismos de apoio para tentar ajudar os empreendedores a se manterem no mercado. Conforme levantamento do SEBRAE, com base nos dados do Portal do Empreendedor, Goiás possui mais de 589 mil microempreendedores individuais formalizados. Desses, 440 mil estão com registros ativos e 96% estão em operação, segundo a 6ª edição da pesquisa Perfil do Microempreendedor. Entre 2019 e 2024, o Estado registrou um aumento de 79,8% nesse segmento. Em 2024, 54.707 MEIs foram encerrados em Goiás, representando uma redução de 7% em comparação com o ano anterior. E um homem de 33 anos foi preso nesta última quarta-feira no setor Oriente Ville, em Goiânia, suspeito de tráfico de drogas. Durante a operação conjunta entre policiais do 42º Batalhão e agências de inteligência e a Polícia Civil, foram apreendidos aproximadamente 180 quilos de entorpecentes, incluindo a chamada super maconha, a skunk, que causou um prejuízo estimado de R$1 milhão ao tráfico de drogas. O tenente Vinícius do 42º Batalhão informou que o suspeito foi encontrado nas proximidades de um condomínio. Durante a abordagem, ele confessou aos policiais que havia mais droga em sua residência. Em seguida, as autoridades se dirigiram até o local e lá encontraram cerca de 100 quilos de skunk, 50 e 80 quilos de maconha. Todos os materiais apreendidos e o traficante foram levados para a central de flagrantes. Depois, o suspeito foi levado para a delegacia de Abadia de Goiás, onde permanece à disposição da Justiça. 6h45, Goiás Social firma parceria com a FIEG para oferecer cursos de construção civil. Vamos saber dessa boa iniciativa com Eduardo Bernardo. Goiás Social firmou parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, para oferecer 2.000 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional voltados à construção civil. As formações serão oferecidas presencialmente pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, em Goiânia, e na modalidade à distância. Os cursos presenciais são voltados para pedreiros, gesseiros de sistema drywall, instaladores hidráulicos, assentadores de piso e pintores de obras imobiliárias. Já na educação à distância, há vagas para mídias digitais, gráfica, automotiva, gestão, alimentos e bebidas, meio ambiente, química e segurança do trabalho. Para fazer inscrição nos cursos, basta procurar a unidade do SENAI na Vila Canaã, na rua Professor Lázaro Costa, ou a Central Mais Empregos do Governo de Goiás, na esquina da Avenida Araguaia com a Rua 15, no centro.
É preciso ter ensino fundamental completo e 18 anos ou mais. As primeiras turmas devem iniciar as aulas ainda em novembro deste ano. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47. Em São Januário, o Vasco recebeu o Cuiabá em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Rio de Janeiro, o Gigante da Colina levou a melhor, vencendo por 1-0. Com a vitória, o Vasco está na 10ª colocação com 40 pontos na competição. Já o Cuiabá segue na zona do rebaixamento em 19º lugar com 27 pontos. O próximo jogo do Vasco será na segunda-feira contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Já o Cuiabá, no mesmo dia, recebe o Corinthians na Arena Pantanal. E o ex-boxeador José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, morreu nesta quinta-feira aos 66 anos. Ele estava internado desde 2017 em uma clínica no interior de São Paulo, pois lutava contra uma encefalopatia traumática crônica, doença incurável resultante de golpes na cabeça durante a sua carreira como pugilista. Nesta quinta-feira, às 3h, a Confederação Brasileira de Futebol sorteou os mandos de campo da grande final da Copa do Brasil, que será disputada entre Flamengo e Atlético Mineiro. E melhor para o time mineiro, que vai ter a chance de levantar a taça da competição fazendo o segundo jogo no seu estádio. As datas dos jogos estão previstas para 2 domingos, sendo os dias 3 e 10 de novembro. A partida de ida será disputada no Maracanã, enquanto que a volta será na MRV em Belo Horizonte. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai diretamente para as penalidades. Vale lembrar que gol fora de casa não é mais critério de desempate. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h48. E o projeto de lei estadual 2256/23, que prevê o corte de incentivos às signatárias da moratória da soja no estado do Mato Grosso, foi sancionado nesta quinta-feira pelo governador daquele estado, Mauro Mendes. Com vetos, o documento deverá ser publicado na próxima edição do Diário Oficial. Esmagadoras de soja, indústrias de biodiesel ligadas a óleos vegetais podem perder 1,5 bilhão de reais de incentivos fiscais. A lei sancionada nesta quinta-feira é de autoria do deputado estadual Gilberto Catani, do PL, e havia sido aprovada no começo deste mês pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. A medida estabelece novos critérios para a concessão de incentivos no estado e, na prática, impede a concessão para empresas adeptas da moratória da soja. De acordo com o texto sancionado pelo governador Mauro Mendes, ficam vedados os benefícios fiscais e a concessão de terrenos públicos a empresas que participem de acordos, tratados ou quaisquer outras formas de compromissos nacionais e internacionais que imponham restrições à expansão da atividade agropecuária em áreas não protegidas por legislação ambiental específica, sob qualquer forma de organização ou finalidade alegada. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A operação Última Ratio da Polícia Federal está gerando frutos, né? Já tem 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de tornozeleira. Foram afastados por 6 meses para continuar a investigação. Tudo começou quando um advogado, Roberto Zampieri, foi morto com 12 tiros. E aí encontraram no celular dele toda a conversalhada sobre compra e venda de sentenças. Mato Grosso do Sul, reflexos em Brasília, cobrança assim ridícula de, olha que estamos cobrando pouco, né? E sabe como é que funciona, né? Aliás, todo mundo sabe, todo mundo comenta, não é só lá não. Esses escritórios de advocacia que são vinculados muitas vezes é o sobrinho, é o primo, é o filho, é a filha, é o genro, dono de escritório de advocacia, e o sujeito está lá usando, ele não se mete. Assim como gente ligada ao gabinete, mas sem vínculo, mas são os negociadores. E devem levar alguma, né? São os operadores dessa bolsa de venda de sentença. O Conselho Nacional de Justiça está pedindo para o Superior Tribunal de Justiça passar as informações, mas os indícios que estão aparecendo são gravíssimos.
São gravíssimos. Pois é, as pessoas falam do político corrupto, político que usa os bens públicos para se promover, para se projetar, mas é muito mais grave o juiz que vende sentença. E muitas vezes é aposentado e fica recebendo, né? E não é pouco o que recebe. Bom, lá no Supremo houve o lançamento de um livro interessante. É um livro que, pelo jeito, promove o ministro Dias Toffoli. É um livro sobre os 15 anos de atuação dele. Chamam de jurisdição. E o livro tem nome pomposo de Constituição, Democracia e Diálogo. Dias Toffoli é o ministro que, sendo presidente do Supremo, pegou um artigo do regimento interno que foi derrogado pela Constituição, pelos artigos 127, 129 da Constituição, que dizem que toda a iniciativa de ação penal é do Ministério Público. Um juiz não tem iniciativa. É o que é chamado a inércia do juiz. Mas ele tomou a iniciativa como se tivesse um crime lá dentro e fosse uma investigação administrativa. Só que é o inquérito do fim do mundo, como batizou o ministro Marco Aurélio Mello. E agora, recentemente, o noticiário de quase todos os dias fala do ministro Dias Toffoli anulou tal processo, anulou tais provas, anulou tal coisa, anulou multa, as coisas da Lava Jato. Deve estar relatado tudo lá, porque afinal são 1.655 páginas. E o Estadão informa que o preço do livro é de R$490. A gente fala tanto em 1.000 aí, em venda de sentença, que dá confusão, não? Bom, outra coisa, está cada vez mais forte o movimento dos governadores contra a ressurreição do DPVAT. Agora com outro nome, é SPVAT. No governo de Bolsonaro, ele foi derrubado, porque estava só fazendo vantagem para a seguradora, e aí foi recuperado pelo lobby bem feito lá na Câmara e no Senado. Mas agora os governadores dizem, eu não vou cobrar mais imposto do pessoal aqui do Estado. Então já estava Santa Catarina, Jorginho Melo, Zema de Minas Gerais e o Ibanez Rocha do Distrito Federal. E agora já estão o Tarcísio de São Paulo, o Caiado de Goiás e o Ratinho Júnior do Paraná. São estados importantíssimos. Lula já respondeu, não, tem que cobrar. Mas a União é que criou, na área federal. Então parece que a Caixa Econômica que vai cobrar, porque está lá escrito nessa lei complementar que é condição para obter o licenciamento do carro. É obrigado a pagar o seguro. É obrigado a pagar seguro? Será que a Constituição permite isso? Pois é, a Constituição, tomara que ainda continue valendo. Foi o que eu mencionei numa palestra que fiz ontem na Escola Superior de Guerra, aqui no Rio de Janeiro. País sem Constituição não é mais país, né? É um aglomerado. E aí, sem Constituição, vale quem tem o calibre mais forte. Ontem, aqui no Rio, por exemplo, eu lembrei dos tempos de guerra no Líbano, que eu cobri em 82, mas lá a gente corria menos risco. Aqui parou a Avenida Brasil, 3 mortos, vários feridos, tiroteio de fuzil entre polícia e bandidos. Do Rio de Janeiro, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64 3661 1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h55, agora primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 25 de outubro. No próximo bloco, Receita Federal liberou ontem consulta a lote residual do Imposto de Renda. Quadrilha do Pará, que veio praticar crimes em Goiás, é presa pela PM. Prefeitura de São Paulo projeta quase 2 bilhões de impacto econômico com o GP de Fórmula 1 na cidade. Não saia daí. A gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h06, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale.
Nessa quinta-feira, a partir das 10 da manhã, a Receita Federal liberou a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda da pessoa física do mês de outubro. O crédito bancário será feito no dia 31 para 264.602 contribuintes no valor de R$700 mil. Do total de pessoas contempladas nesse lote, 373 milhões será destinado a contribuintes que têm prioridade legal, sendo eles 6.416 idosos acima de 80 anos, 46.689 pessoas entre 60 e 79 anos, 5.209 contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave e 14.661 cidadãos cuja maior fonte de renda é o magistério. Além disso, 126.824 restituições serão destinadas aos que não têm direito legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. E o Datafolha desta quinta-feira mostra uma ligeira redução na distância entre o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, que aparecem respectivamente com 49% e 35% das intenções de voto à prefeitura da capital paulista. Ainda assim, o atual prefeito mantém amplo favoritismo para a disputa deste domingo. No Datafolha da semana passada, Nunes apresentava 51% e Boulos 33%. A diferença de 18 pontos caiu para 14 pontos nesse intervalo. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Ainda segundo o levantamento, 14% dos eleitores disseram votar em branco ou nulo e 2% aparecem indecisos. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, 40% declaram voto em Nunes e 30% em Boulos. De acordo com o levantamento, 12% declaram voto em branco ou nulo e 10% se disseram indecisos. 7h08. Brasil registra 200 casos por dia de agressão contra menores. Os detalhes dessa triste estatística quem nos traz é Noberto Notari. O Brasil registrou quase 200 casos de violência infantil por dia no ano passado. As informações foram divulgadas nesta quinta pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Os dados foram obtidos com base em casos notificados por unidades de saúde. Segundo a pesquisa, cerca de 80% das agressões contra crianças de até 14 anos ocorreram dentro de casa. Além disso, mais de 3.000 notificações envolvendo bebês com menos de um ano foram registradas. E mais de 8.300 casos estavam relacionados a crianças de 5 a 9 anos. O advogado Ariel de Castro Alves, membro da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB de São Paulo, afirma que os dados são estarrecedores, mas não surpreendem, já que a escalada deste tipo de violência foi constatada também no Anuário da Segurança Pública deste ano. Muitas vezes quem deveria proteger acaba sendo o agressor. Muitas vezes são pais, são mães, são padrastos, são madrastas, são tios, avós. Então é necessário nós rompermos com essa cultura de violência, essa tradição de violência contra as crianças e adolescentes no país. E nós sabemos que essa violência que elas sofrem vão depois repercutir a vida toda. A violência, ela funciona em ciclos, e quem é alvo de violência possivelmente vai também praticar depois essas mesmas violências. O ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente destaca a importância de se falar sobre o tema já nas escolas para construir um futuro sem violência. Nós precisamos ter nos currículos escolares matérias relacionadas aos direitos, à cidadania das crianças e adolescentes, para que todos conheçam seus direitos, saibam como enfrentar as violações dos seus direitos, para que a gente consiga reverter essa tradição do uso da violência sob o pretexto de educar crianças e adolescentes. Além disso, nós precisamos que os poderes públicos, de fato, implementem a lei que trata do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, que é uma lei de 2017 que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. O estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria mostrou que adolescentes de
de 15 a 19 anos foram as principais vítimas de agressões, com mais de 35 mil casos em 2023. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h11. Uma quadrilha composta por 3 homens com idades entre 22 e 29 anos e uma mulher de 24 foi presa suspeita de praticar uma série de roubos violentos na região noroeste de Goiânia. Segundo a Polícia Militar, os crimes aconteceram entre os dias 10 e 18 de outubro e as prisões foram efetuadas nesta quarta-feira. Todos os suspeitos são oriundos do estado do Pará e vieram para Goiânia com a intenção de cometer os crimes. No dia 10 de outubro, a Polícia Militar recebeu denúncias sobre os crimes que incluíam assaltos a comércios nos setores Nova Esperança, João Vaz e bairro Goiá. Para a polícia, um dos suspeitos relatou que os crimes eram praticados em dupla e se revezavam entre o grupo, mas na maioria das ações, a mulher participava dos assaltos. A arma usada nos assaltos foi apreendida. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia por roubo e posse ilegal de arma de fogo. Agora seguem à disposição da Justiça. Golpistas têm se passado pelo prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale. A informação foi confirmada pela prefeitura do município, que emitiu um comunicado de golpe na terça-feira. Conforme a nota, golpistas pediram dinheiro em nome do prefeito, que já registrou um boletim de ocorrência. Comunico que não estou pedindo dinheiro e nem entrando em contato com empresas de Rio Verde para pedir nenhum valor financeiro. Foi o que informou Paulo do Vale no comunicado publicado no Instagram da prefeitura. Ele revela que os criminosos utilizam um perfil no WhatsApp com a foto dele. Além disso, usam áudio provavelmente criado por inteligência artificial. Paulo já registrou boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso. 7h13. Estado abre prazo para cadastro de empresas que geram embalagens recicláveis. Vamos saber dessa novidade com a Juliana Carnevale. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável abriu prazo para cadastro obrigatório de todas as empresas e indústrias que geram embalagens de vidro, papel, papelão, plástico e metal. Cada uma terá que providenciar a reciclagem de pelo menos 30% dessas mercadorias no próximo ano. O cadastro deve ser feito no site recicla.goiás.gov.br até o dia 18 de novembro. As empresas têm a opção de contratar uma entidade gestora, pessoa jurídica responsável por estruturar, implementar e operacionalizar o sistema de logística reversa de embalagens em modelo coletivo, para auxiliar na implementação de seus sistemas. Já os catadores que atuarem como operadores, assegurando a restituição das embalagens em geral ao setor empresarial para reaproveitamento nos ciclos produtivos, vão receber créditos financeiros de acordo com a quantidade de recicláveis comercializados. Eles também serão remunerados ao vender o material para a indústria de reciclagem. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14. A Prefeitura de São Paulo tem altas expectativas para o impacto econômico que a etapa da Fórmula 1 terá na cidade em 2024. O prefeito Ricardo Nunes prevê que a movimentação financeira ligada ao GP de São Paulo deve se aproximar dos R$2 bilhões. Nas estimativas feitas pela gestão, a arrecadação deve ficar acima de 1,8 bilhão. Na última edição, o impacto econômico do GP do Brasil foi o maior registrado pela Prefeitura, R$1,6 bilhão. O crescimento se deve ao gasto médio atual dos turistas, que é 60% maior do que em 2019. A organização do evento afirma que o custo por visitante no período do GP é de R$ 4.689. As pessoas costumam permanecer por 4 pernoites na capital paulista. Em 2023, a etapa de São Paulo conquistou o terceiro recorde de público consecutivo. Foram 267 mil pessoas presentes no Autódromo de Interlagos, um aumento de 69% em relação a 2019. O GP de São Paulo será realizado entre 1º e 3 de novembro em Interlagos. E a Argentina segue no topo das seleções do futebol mundial. Nesta quinta-feira, a FIFA divulgou o ranking e os atuais campeões do mundo da Copa América mantiveram a primeira posição,
com 1.883 pontos. O top 3 é composto também pela França, atual vice-campeã da Copa do Mundo, e pela Espanha, que conquistou a Eurocopa desse ano diante da Inglaterra. Mesmo com as 2 vitórias na atual data FIFA, a seleção brasileira se manteve na 5ª posição. Vale destacar que do 1º ao 6º lugar não houveram alterações. Portugal de Cristiano Ronaldo pulou para a 7ª posição, deixando Holanda, Itália e Colômbia para trás. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16. O Brasil recebeu autorização para exportar algodão em pluma, em caroço e os seus subprodutos, como farelos, torta, fabrila e óleo do Brasil, para a Arábia Saudita. A notícia foi divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e também das Relações Exteriores. Essa é a 6ª abertura de mercado na Arábia Saudita apenas nesse ano. Em março, o país passou a importar sementes de hortaliças. Em agosto, aves vivas e nesse mês, flores e feno. De acordo com o mapa, com o mais recente anúncio, o agronegócio brasileiro alcançou a sua 78ª abertura de mercado neste ano, totalizando 265 em 61 destinos desde o início de 2023. O Ministério chama a atenção para a conquista coincidir com a consolidação do Brasil como o maior exportador mundial de algodão. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h17. E o Circuito de Articultura Fazendo Rastro chega à cidade de Mineiros. A Antropos Companhia de Arte apresenta Hamlet na Rua no dia 28 e Família Pitanga no dia 29, ambos no IP Shopping às 20 horas. Além disso, o público poderá participar de rodas de conversa e de oficinas teatrais com entrada gratuita. O objetivo do grupo é democratizar o acesso ao teatro pelo interior de Goiás. Mas quem vai dar mais detalhes sobre esses eventos aqui na cidade de Mineiros é o ator Kleber Alves. Vamos ouvir. E é com muita alegria que eu convido a todos os ouvintes da Rádio Verde Vale FM para participarem do Circuito de Arte e Cultura Fazendo Rastro na cidade de Mineiros. A circulação de espetáculos teatrais com acessibilidade, bate-papos e oficinas tem o financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, com patrocínio do Instituto Cicobi. Então não perca! Hamlet na Rua, dia 28 de outubro, e Família Pitanga, no dia 29 de outubro, no IP Shopping, às 20 horas. Além dos espetáculos, o público poderá participar de rodas de conversas e de oficinas teatrais com entrada gratuita. O objetivo é democratizar o acesso ao teatro pelo interior de Goiás. A arte teatral como ferramenta da vida, Dedo na Cena, Teatro do Oprimido e Vozes em Movimento são capacitações que serão ministradas nas unidades escolares, Colégio Polivalente, Escola Coronel Carrijo, Colégio Helena Paniago e Colégio Dom Érico. As oficinas vão acontecer simultaneamente a partir das 8 horas na terça-feira, dia 29 de outubro. Contem com a presença de todos. Um forte abraço. 7h19 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 25 de outubro. No próximo bloco, Polícia Federal investiga vereadores suspeitos de comprarem votos com notas falsas em Santa Catarina. Polícia recebe denúncia contra Fred Rodrigues por caso envolvendo diploma da PUC de Goiás. E claro, também espaço para as nossas notícias locais e você participando efetivamente do quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí. A gente volta já logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28, 7h28, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a Polícia Federal deflagrou nesta última quarta-feira a Operação Falsa Promessa para reprimir crimes de corrupção eleitoral e de moeda falsa. São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral em Caxambu do Sul, Santa Catarina, endereços residenciais, comerciais e órgãos públicos municipais. A investigação teve início após uma notícia crime indicar que diversos eleitores teriam recebido cédulas falsas para votar em determinados candidatos nas eleições municipais de Caxambu do Sul,
realizada no dia 6 de outubro. Na ação, foram apreendidos celulares e outros objetos relacionados aos crimes investigados. O inquérito policial segue em curso. Os investigados respondem pelos crimes de corrupção eleitoral e de moeda falsa, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 16 anos de prisão. A Polícia Federal ressaltou que para a configuração do crime de corrupção eleitoral não é necessário que a vantagem seja efetivamente entregue ou recebida pelo eleitor. A simples promessa já caracteriza o crime. E o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, favorito para ser o próximo presidente do Senado Federal, já tem o apoio de ao menos 25 senadores da casa. Na quarta-feira, Alcolumbre recebeu o endosso do PP à sua candidatura. O número considera o total de parlamentares dos 5 partidos que já estão ao lado de Alcolumbre: União Brasil, Republicanos, PP, PSB e PDT. O Republicanos ainda não oficializou seu apoio, mas em entrevista, o líder do partido no Senado, Messias de Jesus, disse que a sigla daria apoio à eleição de Alcolumbre. Para ser eleito presidente do Senado, são necessários 41 votos da casa, ou seja, na prática, Alcolumbre já possui uma média de 60% dos votos mínimos que precisa para ser eleito o novo chefe do Legislativo. No entanto, essa porcentagem não é exata, já que a votação é secreta e podem haver dissidências internas nos partidos, com candidatos votando em um nome diferente do que foi apoiado pela sigla. Simples Nacional, 1.800.000 empresas podem ser excluídas. Saiba como evitar essa exclusão nessa matéria de Bruno Moreira. Mais de 1.800.000 pequenos negócios no Brasil foram notificados pela Receita Federal até o início deste mês em razão de pendências com o Simples Nacional. Empreendedores que não regularizarem a sua situação com o fisco correm o risco de serem excluídos do regime tributário a partir de 1º de janeiro de 2025. As principais razões para a exclusão do Simples são explicadas pelo analista de políticas públicas do Sebrae Nacional, Edgar Fernandes. A exclusão do Simples Nacional ocorre, na maioria dos casos, por inadimplência de tributos. Então, o ideal é manter os tributos em dia, mesmo que não sejam tributos do Simples Nacional. Verificar previamente a qualquer alteração de CNAE ou societária, você não vai trazer a exclusão do Simples Nacional. Acompanhar a evolução do faturamento ao longo do ano para se preparar de um eventual estouro de limite. Do total de notificados, mais de 1.100.000 são microempreendedores individuais, os chamados MEIs. Outros 750.000 são microempresas ou empresas de pequeno porte. O analista do Sebrae cita os efeitos para estes pequenos negócios no caso de exclusão do Simples. A exclusão do Simples Nacional é um evento crítico que pode impactar toda a operação da empresa. A partir da exclusão, a empresa deve optar por outro regime tributário que tem complexidades operacionais e cargas tributárias maiores daquela que a empresa já está operando. Então, não deixe para a última hora. Procure seu contador ou o Sebrae para maiores informações. Para saber se foi notificado, basta acessar o domicílio tributário eletrônico no site do ECAC da Receita Federal. A regularização tem que ser feita em até 30 dias a partir da ciência do termo de exclusão. Caso não haja o acerto nesse prazo, a empresa será excluída do Simples Nacional. O Sebrae possui uma trilha digital para ajudar o empresário, em especial o MEI, a ficar em dia com as suas contas e a Receita Federal por meio do site sebrae.com.br/MEI. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33 agora. E uma notícia: crime foi registrada nesta última quarta-feira na Superintendência da Polícia Federal contra Fred Rodrigues, candidato a prefeito em Goiânia. Segundo a denúncia, ele teria mentido sobre a graduação no ensino superior. Anteriormente, o candidato dizia que era bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Conforme noticiado, a informação sobre a graduação de Rodrigues estava em seu plano de governo e na página do candidato na Justiça Eleitoral.
Anteriormente, ele até ocupou um cargo na Assembleia Legislativa de Goiás que precisava do superior completo, após ter um mandato cassado no ano passado. No entanto, a Sociedade Goiana de Cultura, que criou e mantém a PUC Goiás, afirmou que nunca expediu diploma de curso superior em Direito em favor de Rodrigues. A declaração foi uma resposta pela ação movida pela Coligação União por Goiânia no Tribunal Superior Eleitoral. Posteriormente, a coligação também registrou a notícia crime na Polícia Federal. A medida serve para informar a autoridade sobre uma possível ocorrência de crime. Caso haja indícios concretos, os investigadores podem abrir o inquérito e aprofundar a apuração do caso. Doadores de sangue, medula óssea e outros tecidos podem ter gratuidade no transporte coletivo em Goiânia. Tramita pela Câmara Municipal um projeto que prevê esse direito durante o dia da doação. A matéria é de autoria do vereador Isaías Ribeiro. Segundo a proposta, o doador terá gratuidade mediante a recarga no bilhete único de ida e volta correspondente ao caminho no dia da doação, ou seja, ele não terá custo de transporte coletivo para poder realizar a doação. Caso o projeto seja aprovado, o doador precisa apresentar, seja órgão público municipal ou empresa responsável pelo fornecimento e recarregamento do bilhete de transporte, um documento que comprove a doação para utilizar o benefício. Atualmente, a matéria está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara de Goiânia. A Universidade Estadual de Goiás prorroga inscrições para o vestibular. Saiba como se inscrever nessa matéria de Marcelo Tavares. A Universidade Estadual de Goiás, UEG, prorrogou até o dia 30 de outubro as inscrições para o processo seletivo vestibular. São ofertadas 4.150 vagas em 34 cursos de graduação. Os candidatos podem se inscrever exclusivamente por meio do site vestibular.ueg.br. A taxa de inscrição é de R$ 50 e o último dia para pagamento é 31 de outubro. Há vagas reservadas ao sistema de cotas, voltadas a candidatos que comprovadamente sejam oriundos da rede pública de educação básica, negros, indígenas ou pessoas com deficiência. São oferecidas ainda vagas suplementares aos quilombolas. A UEG também prorrogou até o próximo dia 30 de outubro o período de inscrições para o processo seletivo especial para refugiados e portadores de visto acolhido humanitário no Brasil. Para esse grupo, são ofertadas 110 vagas em 34 cursos de graduação. Os candidatos podem se inscrever de forma gratuita por meio do site vestibular.ueg.br. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h37. Após especulações sobre a possibilidade de o duelo entre Atlético Goianiense e Palmeiras ser realizado no estádio Mané Garrincha em Brasília, o clube campineiro confirmou que a partida não será transferida. O jogo, que é válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, está agendado para acontecer entre os dias 23 e 25 de novembro. De acordo com a assessoria do Atlético Goianiense, a ideia nunca foi considerada pela direção. Além disso, o Regulamento Geral de Competições da CBF proíbe a mudança de estado nas últimas partidas de clubes em campeonatos de pontos corridos. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense vive uma situação praticamente irreversível. Com apenas 22 pontos em 30 partidas, o time é o lanterna da competição e está a 10 pontos do Vitória, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O presidente do clube, Adson Batista, já declarou que o foco está em 2025. Ficou para a Argentina. Na noite desta quinta-feira, Corinthians e Racing se enfrentaram na Neoquímica Arena e empataram em 2-2 em partida de ida da Copa Sul-Americana. Agora os dois times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 21h30, no El Cilindro, para definir o segundo finalista. Pelo Brasileirão, o Corinthians volta a campo só na segunda-feira, no dia 28, para visitar o Cuiabá. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h38. 3 indivíduos envolvidos em um esquema de adulteração de farelo de soja foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Paraná nesta última quarta-feira. Os suspeitos foram detidos em um barracão localizado em Curitiba, a capital paranaense, utilizado para adulterar cargas destinadas ao Porto de Paranaguá. A ação foi realizada em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que auxiliou na fiscalização e classificação dos produtos. Os suspeitos foram
foram autuados por corromper, adulterar, falsificar ou alterar substâncias alimentícias destinadas ao consumo. Durante a operação foram apreendidos um trator avaliado em mais de R$700 mil, um caminhão, cerca de 300 toneladas de farelo de soja adulterado e materiais utilizados no processo de falsificação.